Aquela noite tinha tudo para ser apenas mais uma entre tantas. O céu da cidade estava limpo, as luzes refletiam nas calçadas molhadas pela chuva recente, e o restaurante La Maison Étoilée parecia brilhar ainda mais sob os lustres de cristal. Era um lugar onde o luxo e a sofisticação se encontravam em cada detalhe, das taças finas ao som suave do piano ao fundo. Era o tipo de ambiente feito para impressionar. Leonel Costa, 45 anos, juiz federal conhecido por sua integridade, havia encerrado um dia pesado de audiências e julgamentos. Vestido com um terno impecável, ele entrou no restaurante com a postura ereta de quem sabe seu valor. Mas assim que cruzou a porta, percebeu que ali, sua cor da pele falava mais alto do que sua toga. Olhares o seguiram. Não com admiração, mas com desconfiança. O maître, um homem de cabelos grisalhos, sequer lhe ofereceu um cumprimento. Preferiu voltar a bajular um grupo de empresários brancos que riam alto em uma mesa próxima, brindando como se o restaurante fosse deles. Uma garçonete comentou em tom baixo, mas audível. Acho que ele se perdeu. Leonel ouviu. Sentiu o velho aperto no peito, aquele mesmo que o acompanhava desde os tempos de faculdade, quando precisou ser 2 vezes melhor para ser aceito pela metade. Mas respirou fundo, ergueu o queixo e escolheu uma mesa mais reservada. Tudo o que queria era jantar em paz. Poucos minutos depois, a porta se abriu novamente. Entraram 2 policiais, Carlos e Eduardo. Ambos fardados, ambos visivelmente fora do tom elegante do local. Falavam alto, gargalhavam sem pudor. Passaram direto para o bar, chamando atenção. Carlos, o mais exaltado, varreu o salão com o olhar. E então viu Leonel. Seu rosto fechou. Se aproximou com passos firmes, já com um sorriso sarcástico no rosto. E aí, parceiro? O que você está fazendo aqui? Disse alto o bastante para calar o restaurante inteiro. Leonel levantou os olhos, manteve a postura. Estou aqui para jantar. Sou o juiz Leonel Costa. Carlos riu, debochado. Juiz? Você? Olha para você. Tá achando que esse lugar é para qualquer um? Vai dar confusão se não sair logo. Eduardo, o outro policial, tentou intervir. Calma, Carlos. Deixa isso pra lá, ele não tá fazendo nada. Mas Carlos estava decidido a humilhar. Sacou as algemas. Me mostra seus documentos. Vai. Leonel ficou de pé, o coração acelerado, mas o olhar firme. Você está ultrapassando todos os limites. Sou juiz federal. Você está abusando da sua autoridade. E vai responder por isso. Carlos, impassível, tentou algemá-lo. Os clientes começaram a filmar. A tensão era insuportável. Foi então que Camila, a gerente do restaurante, surgiu com olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? Disse, tentando conter a situação. Leonel apontou para Carlos. Esse homem me abordou com preconceito, abuso de poder e tentativa de constrangimento público. Quero o nome completo dele e quero que saiba que isso não vai ficar assim. Na manhã seguinte, o vídeo gravado por uma das clientes já estava viralizando nas redes sociais. O rosto de Carlos, a arrogância, a tentativa de algemar um juiz negro em pleno restaurante de luxo, tudo estava lá. A imprensa não perdoou. Carlos foi afastado. Um processo foi aberto. A corregedoria entrou em ação. O restaurante, por sua vez, recebeu uma enxurrada de críticas por não intervir antes. A garçonete foi demitida. O maître, suspenso. Camila, a gerente, foi a única que publicamente pediu desculpas e procurou Leonel pessoalmente. Eu vi tudo e não agi rápido o suficiente. Me desculpe. Leonel a ouviu em silêncio. Depois respondeu: o mais difícil não é ser humilhado. É saber que tantos outros, que não têm a visibilidade que eu tenho, passam por isso todos os dias. E ninguém filma.
Na semana seguinte, Leonel foi convidado a dar uma palestra em uma universidade de direito. Falou sobre racismo estrutural, sobre o peso da cor, mesmo vestindo a honra de uma toga. No fim, olhou para os alunos e disse: "A verdadeira justiça começa quando deixamos de julgar as pessoas pela aparência e passamos a julgá-las pelos seus atos." Foi aplaudido de pé. Naquela noite, ele voltou ao mesmo restaurante. Dessa vez, foi recebido com respeito. O maître o conduziu até a melhor mesa da casa. Mas Leonel não sorriu. Sabia que o respeito verdadeiro não começa com viral. Começa com consciência. Na semana seguinte, Leonel foi convidado a dar uma palestra em uma universidade de direito. Falou sobre racismo estrutural, sobre o peso da cor, mesmo vestindo a honra de uma toga. No fim, olhou para os alunos e disse: "A verdadeira justiça começa quando deixamos de julgar as pessoas pela aparência e passamos a julgá-las pelos seus atos." Foi aplaudido de pé. Naquela noite, ele voltou ao mesmo restaurante. Dessa vez, foi recebido com respeito. O maître o conduziu até a melhor mesa da casa. Mas Leonel não sorriu. Sabia que o respeito verdadeiro não começa com viral. Começa com consciência. Era uma noite elegante na cidade. No interior de um dos restaurantes mais sofisticados, lustres de cristal brilhavam como estrelas, iluminando mesas bem postas com toalhas brancas impecáveis. O ambiente exalava luxo, sorrisos discretos e taças tilintando em brindes. Mas por trás de tanta sofisticação, escondia-se algo muito menos bonito. Leonel Costa, um respeitado juiz de 45 anos, entrou no restaurante com a postura serena de quem sabe seu valor. Usava um terno escuro e bem cortado, depois de um longo dia de audiências e decisões difíceis no tribunal. Só queria uma boa refeição e um momento de paz. Mas assim que atravessou a porta, sentiu os olhares. Julgamentos silenciosos, desconfiança. O maître, um homem grisalho e de postura arrogante, sequer o cumprimentou. Preferiu atender um grupo barulhento de clientes brancos que riam alto e brindavam como se estivessem em casa. Ao fundo, uma garçonete sussurrou com desdém: "Acho que ele não veio para jantar." Leonel sentiu o peito apertar. Não era a primeira vez que enfrentava o preconceito, mas doía como se fosse. Escolheu uma mesa discreta e se sentou. Tentou respirar fundo e se concentrar no que realmente importava: sua dignidade. Pouco tempo depois, a porta se abriu novamente. 2 policiais, Carlos e Eduardo, entraram rindo alto. Vestiam-se como quem queria ser notado, com a confiança barulhenta de quem acredita ter o controle de qualquer ambiente. Caminharam direto ao bar, sem se preocupar com a etiqueta do local. Foi Carlos quem notou Leonel primeiro. Parou, olhou e zombou: "Olha aquele ali. Se perdeu? Esse lugar não é para ele." Eduardo, visivelmente desconfortável, tentou evitar mais confusão. Mas Carlos já se aproximava da mesa de Leonel com passos firmes e tom sarcástico. "Ei, você! O que está fazendo aqui?" Leonel olhou para ele com calma, mas firmeza. "Boa noite. Sou o juiz Leonel Costa. Vim apenas jantar. Posso ajudar?" "Com algo?" Carlos soltou uma gargalhada debochada. "Juiz, você? Ah, tá bom. Eu sou o rei da Inglaterra." Leonel manteve o controle, mas a indignação crescia. A sala inteira ficou em silêncio, com os olhares voltados para aquela cena. "Você não pertence a esse lugar. É melhor sair antes que a coisa fique feia." E disse Carlos. Eduardo tentou intervir. "Carlos, calma. Isso já passou dos limites." Mas Carlos ignorou. Sacou as algemas. "Quero seus documentos. Agora." Leonel levantou-se, sentindo a humilhação como uma faca.
Você está abusando da sua autoridade. Isso é um absurdo. Eu sou juiz. A confusão atraiu a atenção de todos. Clientes começaram a filmar com os celulares. Foi nesse momento que a gerente do restaurante, Camila, apareceu correndo. O que está acontecendo aqui? Leonel respirou fundo e respondeu com dignidade. Estou sendo abordado de forma abusiva por esse policial. Eu sou juiz. Estou aqui como qualquer cidadão, para jantar, e fui tratado como um criminoso. Camila arregalou os olhos. Reconheceu Leonel, de reportagens e eventos jurídicos. Correu até ele envergonhada e pediu desculpas. Dr. Leonel, 1000 perdões. Foi um erro terrível. O senhor é mais do que bem-vindo. Diante das câmeras, dos olhares e da pressão do constrangimento público, Carlos foi obrigado a recuar. Eduardo abaixou a cabeça, constrangido. Alguns dias depois, o vídeo viralizou nas redes sociais. A humilhação vivida por Leonel se transformou em manchete nacional. O caso gerou uma onda de indignação, debates sobre racismo estrutural e abuso de poder. Carlos foi afastado temporariamente, enquanto o caso era investigado. Leonel, por sua vez, voltou ao restaurante. Dessa vez convidado como homenageado em um evento sobre igualdade e justiça. Entrou pela mesma porta, com a mesma dignidade de antes. Mas agora, o silêncio da vergonha havia sido substituído por aplausos. E naquele dia quem foi julgado não foi ele, mas o preconceito. Era para ser uma noite comum, um jantar tranquilo depois de um longo dia de trabalho. O homem entrou no restaurante de luxo com passos firmes, mas discretos. Vestia um terno elegante, mas nada extravagante. Estava cansado. Na cabeça, os ecos das audiências do dia. No coração, o desejo de apenas sentar, comer algo bom e ir para casa em paz. Mas assim que ele cruzou a porta, os olhares começaram. Olhares que não diziam bem-vindo, mas o que você está fazendo aqui? Os garçons pareciam ocupados demais para atendê-lo. O maître fingiu não vê-lo. Algumas pessoas cochichavam baixinho, olhando de lado como se aquele homem simplesmente não combinasse com o ambiente. Ele pediu uma mesa. O garçom hesitou. Disse que todas estavam reservadas, mesmo com várias vazias à vista. Mas ele insistiu, com educação. Sentou-se, pediu o cardápio e esperou. Minutos depois, 2 policiais entraram no restaurante. Eles não estavam ali por um chamado. Entraram rindo alto, como se o lugar fosse deles. Fardados, armados, confiança demais, educação de menos. Um deles bateu o olho no homem, sentado sozinho, e disse alto, sem pensar: "E aquele ali, tá perdido? Esse restaurante é só pra gente decente." Algumas pessoas riram, outras baixaram os olhos constrangidas. O homem respirou fundo, tentou ignorar. Mas o policial se aproximou. "Documento agora. Posso saber o motivo da abordagem?" perguntou ele, mantendo a calma. "Motivo? Tá com medo de mostrar o RG por quê? Tá devendo?" "Sou juiz. Meu nome é Leonel Costa. Trabalho no Tribunal de Justiça." O policial deu uma risada debochada. "Juiz? Você? Tá de brincadeira, né? Juiz de quê? De campeonato de várzea?" A tensão no ambiente ficou densa. O outro policial, mais contido, parecia desconfortável, mas não fazia nada. "Levanta, vamos revistar. Vai que tá armado, né?" Foi quando o homem se levantou devagar, olhou firme nos olhos do policial e disse: "O único criminoso aqui é quem abusa da farda que veste. Você vai responder por isso." A gerente do restaurante, vendo que a situação saía do controle, correu até eles. Quando ouviu o nome do homem e percebeu quem ele era, empalideceu. "Dr. Leonel, meu Deus, me perdoe, eu não sabia, Mas já era tarde. Pessoas estavam filmando. As redes sociais não perdoam a injustiça. Naquela noite o homem não jantou. Saiu do restaurante do mesmo jeito que entrou, com dignidade. Mas por dentro algo havia mudado, porque naquela noite um juiz foi julgado. Não por seus atos, mas
por sua cor, por sua aparência, por estar no lugar errado, mesmo sendo um homem da lei. Dias depois, o vídeo viralizou. Manchetes, entrevistas, debates. O policial foi afastado. O país se chocou. Mas quem vive isso todos os dias, não. Se surpreende mais. E talvez esse seja o maior problema. Leonel voltou para casa naquela noite em silêncio. Sentado no banco de trás do carro, olhava pela janela como quem procura respostas na cidade iluminada. Mas não havia resposta. Não naquela noite. O motorista, velho amigo de anos, tentou puxar conversa, mas Leonel só balbuciou. Não hoje. Chegando em casa, tirou o paletó, largou o celular na mesa e se sentou na poltrona ao lado da estante de livros. Ficou ali, em silêncio, encarando o nada. Às vezes, a injustiça não está no que nos fazem, mas no quanto isso nos lembra que, mesmo com todo o esforço, ainda somos vistos por aquilo que não escolhemos ser. No dia seguinte, a repercussão foi imediata. O vídeo se espalhou como fogo. Em Mato Seco, manchetes pipocavam em todos os sites. Juiz negro é constrangido por policiais em restaurante de luxo. Racismo estrutural escancarado em noite de preconceito. Alguns defendiam. Outros duvidavam. A internet é assim, julga sem conhecer. Mas Leonel, mesmo ferido, manteve a postura. Fez uma declaração curta, firme e dolorosa. Não fui abordado por estar errado. Fui abordado por não estar onde acham que eu deveria estar. E isso é o que mais machuca. Os dias seguintes foram turbulentos. A Corregedoria abriu investigação. A OAB se manifestou. Organizações civis cobraram punição. Mas Leonel não queria vingança. Queria consciência. Queria transformação. Recebeu cartas, e-mails, ligações. Muitos dizendo, também já passei por isso. E foi aí que ele percebeu. Seu caso não era exceção. Era só mais um de muitos silenciados. Com o passar dos dias, decidiu agir. Participou de audiências, palestras, reuniões com juristas, policiais, educadores. Queria abrir espaço para a conversa. Queria que os jovens negros e periféricos soubessem que podiam estar em qualquer lugar, que podiam ser juízes, médicos, engenheiros, professores, artistas, e que ninguém tinha o direito de limitar o seu futuro. Certa vez, numa escola pública da periferia, um garoto o olhou e perguntou: "Doutor, o senhor não teve medo naquela hora?" Leonel respondeu: "Tive, mas tive mais medo de me calar, porque o silêncio é o que mantém a injustiça viva." Meses depois, foi convidado a dar uma palestra em um congresso nacional sobre direitos humanos. Seu discurso emocionou milhares. A cor da pele ainda define se você é visto como autoridade ou como suspeito. Isso é inaceitável, mas não vamos vencer o preconceito com raiva, e sim com coragem. A coragem de existir, de resistir, de ocupar os espaços que dizem que não são nossos. Enquanto isso, o processo contra o policial seguiu. Não houve agressão física, mas houve abuso de autoridade, constrangimento ilegal e preconceito. Ele foi afastado, passou por audiências e, no fim, condenado a medidas disciplinares e cursos obrigatórios de formação em direitos humanos. Não foi uma vitória completa, mas foi um começo. Leonel voltou ao restaurante meses depois. Entrou de novo, com a mesma calma. Dessa vez, foi recebido com respeito. Alguns clientes o reconheceram. Outros o admiraram em silêncio. Mas ele não queria fama. Queria normalidade. Queria que um homem negro de terno em um restaurante não fosse um evento, fosse rotina. Sentado à mesa, tomou um gole de vinho, olhou em volta e pensou: ainda vai demorar, mas estamos caminhando. E às vezes, tudo o que precisamos é isso: dar um passo, mesmo que o caminho seja longo, mesmo que seja solitário, porque cada passo, cada voz que se levanta, cada história contada, abre caminho para que outros não precisem mais se explicar por existirem. E Leonel
O juiz que foi julgado se tornou muito mais do que um nome num noticiário. Se tornou símbolo, voz, esperança. E nessa sociedade tão cheia de muros invisíveis, ser faísca de mudança já é um ato de coragem, fim ou começo.